Olá, mulheres de Deus, tudo bem? Hoje nós vamos para o capítulo 20. O título é Pinóquio. Mas antes disso, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, fala conosco através dessa leitura. Nos ensina, nos mostra, meu Deus, o que o Senhor quer de nós. Nos mostra onde nós temos errado para que nós venhamos acertar. Nos mostra, meu Deus, como conduzir a nossa vida. É o que eu te peço e te agradeço. Transforma-nos de dentro para fora, para que a gente possa transbordar do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 20. Pinóquio. Diz assim: alguns hábitos crescem conosco. Ficamos tão acostumadas a eles que nunca consideramos ofensivos. Na verdade, nem lhe damos muita atenção. Já fazem parte de quem nós somos. Mentir era um hábito meu. Ela falou, né? E também era o meu, gente. Mas vamos lá. Do qual só me dei conta quando comecei a andar com Deus. Era tão fácil mentir que parecia estar no meu sangue. E o fazia até mesmo quando não era necessário. Como todo mundo mente, essa frase acaba sendo a desculpa perfeita para o mentiroso. Não vi a necessidade de mudar aquilo que para mim nem era tão grave assim. Mas será que a mentira é mesmo tão inofensiva como as pessoas creem? Ela influencia em nossa beleza? Segredo de hoje: vigie sua língua. Vigie. Lembre-se do versículo do dia 19, então, do capítulo 19. Quero continuar a trabalhar nele. Provérbios 16, 19, né? Diz assim: 6 coisas o Senhor detesta, sim, 7 ele abomina. Olhos arrogantes, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a praticar o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia inimizade entre irmãos. A mentira é algo que Deus não pode suportar, porque Ele é a verdade. Jesus disse sobre si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se Jesus é a verdade, quem é a mentira? Você já o conhece, o próprio diabo. A Bíblia o apresenta com o título Nada Honroso, de pai da mentira. João 8, Evangelho de João, capítulo 8, 44, fala sobre isso. E vai mais longe, afirmando que quem pratica a mentira é considerado filho do diabo. Às vezes a gente acha que mentir, né, é algo normal, mas não é. A palavra de Deus fala, né, que Ele abomina a língua mentirosa e quem mente é filho do diabo. Às vezes, por besteira, a gente acaba mentindo. E eu era assim. Eu, muitas das vezes, com medo, né? Ou até para que eu pudesse fazer parte daquele, como eu posso dizer, daquelas amizades, eu fingia ser alguém que eu não era. Eu mentia, né? E tudo começa, às vezes, na infância, que a gente, para não apanhar, para a mãe não brigar, a gente acaba mentindo. E uma coisa, eu até ensinei isso para os meus filhos, desde da minha filha mais velha, que eu prefiro que eles falem a verdade. E mesmo que eles sofram as consequências dessa verdade, mas eu vou confiar. Agora, se eles mentirem, né? Se acontecer algo grave, eu não vou acreditar. Se acontecer uma verdade, eu não vou acreditar. Então, infelizmente, a mentira está enraizada na vida das pessoas. Mas se a gente colocar em prática a palavra de Deus, né? Que Jesus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Então, não, meu Deus, eu tenho que falar a verdade, porque é isso que o Senhor quer de mim. Eu tenho certeza que Deus, Ele vem ao teu encontro, Ele vem te ajudar. Então eu mentia para o meu marido quando eu pegava dinheiro, sabe? Era muita coisa assim, desnecessária.
e que para eu sempre ficar por cima, eu acabava inventando uma mentira. Então vamos lá. Deu para perceber como a mentira é algo terrível? E aí quem mente é filho do diabo. Então eu ficava, meu Deus, não, eu quero ser filha de Deus, não do diabo, né? Cada vez que contamos a verdade, cada vez que faltamos com a verdade, seja por medo, seja por vergonhice, estamos nos comportando como filhas do diabo e não de Deus. Como é possível sermos consideradas lindas desse jeito? Um mundo de mentiras. O problema é que vivemos em um mundo em que mentira é a coisa mais natural que existe. As pessoas mentem por tudo e por nada. Você já viu isso? Gente contando mentiras em situações nas quais há o menor problema de dizer a verdade, né? Que custa você contar a verdade para o seu marido? Porque você usou o cartão. Entendeu? É um hábito tão comum que fica parecendo até que o problema hoje em dia é ser verdadeiro, né? Com relação a isso, nós temos 2 desafios: livrar-nos da mentira e fazer a diferença. Pense comigo, quem está livre de uma língua mentirosa? Ninguém. Tem isso também, né? De alguém inventar uma mentira ao seu respeito e você também querer falar mal, inventar a respeito da outra pessoa. Não pague o mal com o mal, não faça isso, né? Ninguém, pois o nosso instinto aponta para essa direção. Sendo assim, quem está livre de uma língua mentirosa? Ninguém, pois o nosso instinto aponta para essa direção. Sendo assim, a melhor forma de evitar a mentira, ainda mais se isso era o costume seu, é falar sempre a verdade. Essa é a receita do apóstolo Paulo. Por isso, abandonai a mentira e cada um fale a verdade com seu próximo. Faça do ato de falar a verdade uma escolha consciente. Vigie o que sai de sua boca para que você se encontre firme diante das situações que irão conduzi-la à mentira. Esteja certo de que essas situações vão acontecer mais cedo ou mais tarde. No mundo, como falamos, a mentira é algo normal. E as pessoas vão esperar que você minta mesmo. O diabo vai armar ciladas para vê-la mentir e sentir o gostinho de ter alguém o imitando. Não caia nessa. Nosso desafio é fazer a diferença. Tem tudo a ver com ser referência para os que estão ao seu redor. E só é possível ser referência se sua atitude tem um nível superior ao dos demais. Sempre haverá situações em que mentir pode parecer a melhor saída, ou pelo menos a mais fácil. Porém, é justamente nesses momentos que temos que mostrar que somos referências e agir como tal. Quando fala aqui, nosso desafio é fazer a diferença, tem tudo a ver com ser referência para os outros que estão ao seu redor. Eu lembro de várias situações. Todas as vezes que eu vou à igreja, o meu esposo, ele pergunta assim de mim: amor, que hora você vai chegar? E eu digo assim, tal hora. Só que, quando a gente está lá na igreja, alguns de vocês sabem, eu participo, né, dos grupos e tal, faço a obra, e às vezes tem uma reunião, tem que atender alguém, tem que orientar alguém, e a gente acaba passando do horário normal. E aí, o que acontecia? Por eu passar do horário, o meu esposo, a minha filha chegava, então a minha filha estava em casa e meu esposo dizia assim para ela: poxa, essa tua mãe é muito mentirosa. E a minha filha olhava assim, minha filha ficava muito chateada, minha filha mais velha, Naine, porque ela diz que ela vai chegar, ela não chega, que não sei o que, e tal e tal. E ele começava a tacar-lhe pau em mim. Ele vai assistir esse vídeo porque eu sei que ele assiste, todos. E até teve um dia que ela chegou comigo e ela disse assim: mãe, eu tô muito chateada. E eu fiquei assim, o que foi que aconteceu? Aí ela disse assim: mãe, papai fica dizendo que a senhora fica mentindo. E eu sei que não é verdade. Eu quis chorar, sabe, naquela hora. Eu olhei assim, aí eu disse assim: como assim? Me explica. Porque como eu sei que quando a senhora termina a reunião, o culto, às vezes a senhora tem que atender alguém, tem que conversar, tem que reunir o grupo e tal, resolver as coisas, e às vezes a senhora não chega naquele horário específico, ele começa a dizer que a senhora mente, que tal e tal e tal.
Aí eu fiquei... Aí foi quando eu conversei com ela, né, minha filha? Não se preocupe. Que bom que você sabe que eu não minto. Mas agora eu já sei. Eu vou estender o horário. Então, por exemplo, se eu dizia que eu ia chegar em casa às 8h30, eu dizia, ó, eu não vou chegar em casa nesse horário, eu vou chegar depois. Porque eu tenho que fazer isso, isso, isso. Porque realmente eu dizia, não, quando terminar 8h30, 8h40 eu já tô em casa. E eu não parava, e até foi por um lado, era culpa minha, porque eu não parava, eu não pensava que eu ia ter outras coisas para depois para resolver. Até que aconteceu tudo isso, e isso estava fazendo mal para minha filha, não para mim, né? Lógico que logo no começo, quando ela me falava, eu ficava muito triste, porque eu sabia que eu não estava mentindo, e eu dizia para Deus, eu ia orar, Senhor, eu tô muito chateada, Senhor, porque eu não tô fazendo nada de errado. Eu tô lá na tua casa ajudando o teu povo, então eu não aceito que venham dizer que eu tô mentindo, não. Mas aí também Deus me deu essa sabedoria. Todas as vezes que eu vou sair pra igreja, ó, não diga que você vai chegar às 8h30, diga que você vai chegar às 9h, 9h30, porque você sabe que no final você tem isso, isso, isso pra resolver. E aí teve um dia que eu comecei a fazer isso, né? E aí quando eu olhava, meu Deus, já vai dar 9h30. Faltava 5 minutos, eu tenho que ir embora porque E eu chegava no horário. Aí às vezes ele ia estar, tua mãe disse que ia chegar em tal horário. Eu já cheguei, eu já dizia. Entendeu? Então, quando você fala a verdade e alguém vem dizer que você mente, sabe? Você vai ter alguém para te defender. Não, ela fala a verdade. Então, eu influenciei os meus filhos a falar a verdade. Eu procuro, sabe, não errar, porque eu não quero ser filha do diabo. É fácil? Não é, né? Principalmente as situações que às vezes a gente quer omitir, mas até às vezes omitindo, a gente acaba não falando a verdade. Então a gente tem que vigiar nisso, tá bom? Aí diz assim, independência para decidir. Comecei este capítulo dizendo que mentir era algo natural para mim, no caso dela, né? Também. Mas quando vi o que Deus pensa a respeito da mentira, percebi que aquele era um hábito horroroso. Fico até envergonhada ao lembrar como isso não me incomodava. Ao longo desses dias, conversamos sobre comportamentos que acabam com a beleza de qualquer mulher, mas são apenas alguns. Eu levaria muito tempo para falar de todas as atitudes que são feias. O seu desafio para todos os dias é descobrir outros comportamentos e evitá-los. Como pode fazer isso? Como pode fazer isso? Ontem e hoje eu lhe mostrei, ou seja, no capítulo anterior e no capítulo de hoje, lhe mostramos uma forma simples e eficaz por meio da Bíblia. Com ela, você tem a chance de examinar seu coração, a caça de monstrinhos e mudar as atitudes que a tornam mais feia para as demais pessoas e para o próprio Deus. Ler a Bíblia lhe dá o poder de descobrir essa coisa por conta própria, sem ter de depender de outras pessoas para saber o que deve mudar. Não há problemas em pedir opinião, no entanto, você deve desenvolver em si mesmo essa capacidade de avaliar seu comportamento, avaliar se está bom ou ruim e abandonar o que não presta. Recebi certa vez uma mensagem de uma leitora do blog que contava de um emprego que acabara de entrar. Era uma ocupação excelente, com bom salário e para ela era uma resposta de Deus. Ela comentou que certo dia ao atender o telefone, seu patrão lhe pediu para mentir, dizendo para quem telefonou que ele não estava lá. A leitora me perguntou: o que faço nessa situação? Vou perder meu emprego. Não lhe disse o que deveria fazer ou não. Respondi com outra pergunta. Por que você me pergunta isso? Não posso lhe dizer o que fazer ou não fazer. Essas decisões são suas. Mas se existe a dúvida que gerou a pergunta, isso se dá porque a resposta certa não é algo fácil de formular. Se queremos crescer e amadurecer, temos que avaliar as opções e conseguir fazer escolhas de maneira independente. Se você sabe que a mentira é um problema e um comportamento horroroso, não é necessário perguntar se tem problema mentir no emprego. Por acaso Deus vai lhe dar um alvará da mentira? Das 9 às 18 só porque está trabalhando? Nesses minutos ele vai se importar com a sua mentira? O que você acha?
Medite no que a Bíblia diz e tome suas decisões com base em sua própria convicção. Quando nos baseamos em outras pessoas para fazer as coisas, não as fazemos por Deus, mas pelos outros. Pense nisso. Tarefinha. Guarde seus lábios. Para a tarefa de hoje, analise primeiramente se você tem falado a verdade. Caso descubra que a mentira tem feito parte de sua vida, analise. Primeiro, em que situações estou mais propensa a mentir? Segundo, faço isso por medo de algo ou porque quero demonstrar algo que não sou? Confesse a Deus o comportamento da mentira e arrependa-se dessa atitude horrível que faz de você parecida com o diabo. Ore como Davi orou quando pediu: Senhor, guarda minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Então, pare e pense. Medite nessas duas perguntas. Quais são as situações que fazem você mentir? E quando você for para mentir, lembre que se você mentir, você vai estar se tornando, ou você vai estar agindo como uma filha do diabo. E a dica de beleza? De acordo com a idade, vamos verificar se nos vestimos de acordo com a idade. É tão estranho ver jovens vestidas como velhinhas e mulheres maduras vestidas como menininhas. Devemos nos vestir de acordo com a idade. Vamos fazer hoje uma análise, ou se for preciso, uma pesquisa na internet para saber se estamos nos vestindo de acordo. Analise seus looks e se tiver algo que não combina com você, que tal doar para alguém? Assim já cria espaço em seu armário para coisas novas. Isso aqui é uma dica infalível, né? Mas, principalmente, guarde os seus lábios. Não minta. Eu digo para você, se você passar a falar a verdade, lógico, tem consequências? Tem. Principalmente as filhas, né? Mas uma coisa eu tenho certeza. Eu, como mãe, quando a minha filha passou a falar a verdade, eu comecei a ter que confiar nela de verdade. Passei a acreditar no que ela me falava. E quando uma vez que algo grave aconteceu com ela, eu consegui ajudá-la. Por quê? Porque eu sabia que ela estava falando a verdade. Então pense nisso. Ah, mas alguém mentiu ao meu respeito. Essa pessoa apontou para ela, não para você. E ore por ela para Deus ter misericórdia, porque a justiça vai ser feita se você fez tudo certo, se você não fez o que era errado, o que ela falou, o que ela mentiu a seu respeito. Então pense nisso, tá bom? O pai da mentira é o diabo. Jesus é a verdade e a vida. Então, se você quer ser filha de Deus, fale a verdade. Mas se você quer ser filha do mal, do diabo, continue mentindo. A escolha é sua, tá bom? Que Deus abençoe e até o capítulo 21.